Boa tarde a todos. Daremos continuidade aos nossos estudos de direito imobiliário e da Lei 8.245. A lei, no seu artigo 1º, ela já menciona expressamente o campo de incidência da Lei 8.245. Nestes estão incluídos os imóveis urbanos, já excluindo os imóveis rurais. Também são excluídos os imóveis de propriedade da União, dos estados, dos municípios, das suas autarquias e das fundações. Neste inciso, menciona o que? A locação, quando ela é feita de propriedade dos entes públicos, ela não é abrangida pela Lei 8.245. Já quando é o contrário, e é um particular que loca para esse ente público, essa autarquia, ela vai incidir, tá? A 8.245. Isso as regras da forma como estudaremos a seguir. Também são excluídas as vagas autônomas de garagem, espaço para estacionamentos de veículos. Nessas estão quais vagas? As vagas que são separadas de imóveis. No caso de apartamento, quando ele tem uma vaga conjuntamente, junto à matrícula ou até em matrícula individualizada, incidirá a Lei 8.245 da mesma forma. Por quê? Porque o apartamento é o principal e o acessório é a vaga de garagem. Então, não será excluído. Apenas quando a vaga de garagem é alocada apenas para o veículo. Neste caso, excluirá da Lei 8.245. Também exclui-se os espaços destinados à publicidade. São aquelas placas, todas as publicidades em geral que nós vemos pela cidade. Essas locações elas não são feitas pela 8.245. Exclui-se também os apartes hotéis, residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários. Então, no caso de um flat que é alocado de forma regular, anual, com contrato de 36 meses, pode-se locar de forma a aplicar a Lei 8.245. O que exclui-se é aqueles flats que têm serviços. Quais são os serviços? Lavagem de roupa, arrumação, restaurante e serviços em gerais, guarda-carro, e todos os serviços que abrangem esses flats e hotéis, tá? Também exclui-se o arrendamento mercantil em qualquer de suas modalidades. Já no artigo 2º, ele fala que havendo mais de um locador, mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou. Então, se no contrato existe mais de um locador ou mais de um locatário e não se estipula de forma contrária, serão solidários. Isso quer dizer o quê? Para paros, eles respondem pela dívida na sua totalidade. Para os locadores, o locatário poderá pagar um dos locadores mencionados no contrato e terá a sua quitação. E caso tenha algum problema, terá que conversar com os outros locadores. O artigo 3º, ele trata dos prazos dos contratos. Então, ele menciona: o contrato de locação poderá ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a 10 anos. Então, o locador e o locatário, eles podem estipular qualquer prazo contratual. Ocorre que, se o prazo for superior a 10 anos, terá que ter a vênia conjugal dos locadores, se é marido e esposa neste caso, que o locador não poderá, durante o prazo estipulado do contrato, haver um imóvel alugado, salvo
algumas disposições contidas nesta própria lei. Existe uma exceção também, que é do 54A desta própria lei, 8.245, que trata dos contratos do Beuritsut. Beuritsut nós iremos explicar mais para frente e daremos maiores detalhes. O locatário, normalmente ele pactua um contrato e nele consta uma multa geralmente de 3 aluguéis, que é o costumeiro de se ver. E como é calculada essa multa? Pela lei, ela menciona que deve ser calculada pelo tempo adimplido do contrato. Então você pega o contrato, a exemplo de 36 meses, se ele adimpliu 12, ele vai pagar sobre 24 meses. Já o parágrafo único do artigo 4º, ele fala: o locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência pelo seu empregador público ou privado para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato. Então, se o empregado ele faz um acordo, um contrato, pactua um contrato para vir para a cidade a pedido do empregador para exercer o seu trabalho nesta empresa, no caso de decorrer de uma transferência para uma outra sede ou para uma outra empresa, mediante comprovação, poderá ser rescindido o contrato sem o pagamento da multa. E com aviso também de 30 dias de antecedência. Isso é muito importante. O artigo 5º, ele fala que seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é ação de despejo. E no parágrafo único fala que não se aplica se a locação termina em decorrência de desapropriação pelo poder público, com a emissão do expropriante na posse do imóvel. O artigo 6º, ele menciona: o locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante avisos por escrito ao locador com antecedência mínima de 30 dias. O que é o prazo indeterminado? Muitos clientes nos perguntam. Normalmente as imobiliárias, administradoras de imóvel, eles fazem o contrato de 30 a 36 meses. E o inquilino, ele cumprindo os 30 meses e não havendo a renovação do contrato, e nenhuma das partes se manifestando, nem pela renovação e nem pelo desfazimento do contrato, ele se torna por tempo indeterminado. Neste caso, o locatário poderá denunciar por prazo indeterminado, avisando o locador 30 dias de antecedência. Parágrafo único. Na ausência do aviso do locatário ao locador, o locador poderá exigir a quantia correspondente ao mês de aluguel e encargos vigentes quando da resilição. O artigo 7º trata das locações realizadas por usufrutuário e fiduciário. E essas locações, ocorrendo a morte de um deles, ela pode ser denunciada com prazo de 30 dias para desocupação, salvo se o novo proprietário ou fideicomissário tiver anuído ou tiver assinado o contrato conjuntamente. E essa denúncia deverá ser exercitada no prazo de 90 dias contado da extinção do fideicomisso ou da averbação da extinção do usufruto, presumindo-se, após esse prazo, a concordância e manutenção dessa locação. O artigo 8º, ele é importante e tem muitas dúvidas pelos proprietários, pelos inquilinos. O inquilino ele tem direito de preferência, isso está expresso na lei, tá? E ocorre o quê? Quando o locador ele quer negociar o imóvel e existe um inquilino nele, o primeiro passo é ele notificar o inquilino do interesse da venda, dando a preferência para o inquilino
informando as condições para a venda do imóvel e questionando o inquilino se existe interesse da compra do imóvel. Não existe o interesse do inquilino, passado o prazo da notificação, o 30 dias do prazo da notificação, o proprietário ele pode colocar o imóvel para comércio e assim oferecer para terceiros. Neste caso, se o terceiro vier adquirir o imóvel, ele pode sim retirar esse inquilino, exercitando o direito dele de denúncia. A denúncia deverá ser exercitada também no prazo de 90 dias, contados no registro da venda ou do compromisso, presumindo-se após esse prazo a concordância. Existem algumas exceções. O contrato, quando ele é registrado, o contrato de locação, ou ele tiver cláusula de vigência, em caso de alienação, e averbado a matrícula do imóvel, o novo proprietário ele precisa sim manter essa locação, porque vai estar averbado a matrícula do imóvel, vai ser público, e se ele adquirir o imóvel nestas condições, presume-se que ele tinha conhecimento. O artigo 9º, ele trata de algumas possibilidades do desfazimento do negócio, inclusive pelo locador. Por mútuo acordo, se as partes chegarem a um consenso para desfazimento do negócio, em decorrência da prática de infração legal ou contratual, que pode ensejar ação de despejo, a falta de pagamento e demais encargos que abrangem IPTU, condomínio, dependendo do contrato, se estiver mencionando, CPFL, energia, água e todos os demais encargos. E para realizações urgentes determinadas pelo poder público, que não possam ser executadas com o inquilino, ou se ele se recuse a consenti-las. O artigo 10º, ele trata da morte do locador. Neste caso, a locação ela transmite para seus herdeiros. Então, o contrato ele continua existindo e transmite a locação para seus herdeiros, com todos os seus deveres e direitos.